Fala, eu sou o Rafa. Nesse vídeo eu vou falar sobre um tema bastante interessante, um tema que eu estava muito tempo querendo falar, querendo fazer um vídeo sobre isso. É um assunto um pouco delicado. Eu vou trazer minha opinião, minha visão pessoal e eu vou explicar por que que eu decidi, da onde surgiu esse tema e qual que é a minha ideia, minha intenção e talvez sirva como uma ajuda para as mulheres. Eu espero que esse vídeo alcance o maior número de mulheres e talvez seja interessante para você entender como uma visão masculina sobre a mulher em relação aos investimentos, em relação ao dinheiro. Esse vídeo surgiu quando eu estava analisando as métricas do meu canal. Faz pouco tempo que eu decidi gravar vídeos todos os dias no YouTube. Estou com uma meta de gravar 200 vídeos esse ano e eu sei que é bastante difícil. Não é impossível, mas é muito difícil porque não é somente a etapa do vídeo, existe várias etapas antes e várias etapas depois, mas por enquanto estou conseguindo. Eu estava analisando o canal desde quando eu comecei. A gente tem algumas métricas dentro do YouTube e eu tive acesso a uma métrica que me chamou bastante atenção. Eu percebi que menos de 10% do público do meu canal eram mulheres. Até aí tudo bem, a gente sabe que o homem, ele tem uma relação maior com o dinheiro, mas um dado me chamou bastante atenção, muito atenção, e aí eu comecei a refletir por que que possivelmente isso teria acontecido. Eu comecei a refletir por que que as mulheres investem ou não investem, e aí eu cheguei no tema desse vídeo. Eu estava analisando as métricas do canal e eu percebi, nos últimos 90 dias, 8,8% do meu público foi de mulher, e aí o masculino 91,2%. Isso eu já sabia, eu já tinha informação, só que eu nunca tinha visto que aqui você tem como olhar vídeos e olhar shorts. E aí eu estava olhando, deixa eu colocar aqui antes os 28 dias, porque foi essa métrica que eu estava olhando, 10% mulheres, 89,9% o público masculino. Só que no shorts, o público feminino assistiu 3,3% e o masculino 96,7%, e vídeo 52,4% foi feminino e 47,6% masculino. E aí isso me abriu um ponto de interrogação gigante na cabeça, e eu comecei a refletir na hora. Eu fiquei pensando por que que as mulheres assistem mais os vídeos e não os shorts. E aí eu começo a explicar qual que foi o meu raciocínio e o que que eu acho que acontece e o que que eu posso conseguir trazer de ajuda às mulheres. Sem fazer relação entre homem e mulher, entre, enfim, problemas históricos que existiram, que a gente sabe que isso tem, problemas de geração, enfim. Vamos deixar tudo isso de lado, porque aqui a ideia é falar sobre finanças, sobre investimentos. Eu comecei a pensar por que que poucas mulheres assistem os shorts. E aí eu comecei a ter alguns insights interessantes. A primeira coisa é a aparência. Então a mulher vê um cara falando, ela pega e passa e fala: "Não, não quero ver um cara falando". E o homem, por mais que ele não queira ver um outro homem falando, ele pode pensar: "Pô, esse é um parça". Ele percebe que o cara começou a falar sobre finanças e aí ele assiste para ver o que que ele vai receber sobre isso. E aí eu fui fazendo um raciocínio tentando entender por que que acontecia isso, e aí eu cheguei à ideia, à conclusão da seguinte: por que que a mulher ela assiste mais o vídeo? Porque o vídeo, ela se predispôs a assistir o vídeo, ela pesquisou. Para quem não entende muito como funciona, o vídeo, apesar de ter o vídeo relacionado, mas ele é um tema que você está esperando ele, você está pesquisando. Então, a partir do momento que você pesquisa muito sobre investimento, muito sobre alimentação, muito sobre academia, o Google ele pega esse histórico e ele começa a recomendar esse tipo de vídeo para você, porque é o vídeo que ele consome. O Shorts já é um pouco diferente. Ele precisa reter a tua atenção. Como você desliza muito rápido, 5 segundos, 10, 15 segundos, você está trocando de vídeo, ele precisa te manter entretido. Então, se ele ficar mandando só vídeo de finanças, você vai desligar. Então, ele manda um vídeo de finanças, aí ele manda um vídeo de viagem, ele manda um vídeo de piada, aí ele manda um vídeo de mulher, se for um homem olhando. Por quê? Porque ele precisa deixar o cara retido, ele precisa deixar a mulher retida. E a mulher, ela não quer, nesse momento, talvez de entretenimento, assistir um vídeo curto. Por quê?
porque ela tem uma bagagem histórica de que homem falando sobre finanças vai ser algum golpe. Ela não quer ouvir uma pessoa falando sobre finanças. Posso estar muito errado, mas pelo menos foi essa conclusão que eu tive. Eu preciso entender, se você é mulher, comenta por que que você faz, por que que você assiste mais o vídeo e não assiste o shorts, porque é uma diferença muito grande. Se a gente pegar aqui os 90 dias, no shorts foi 5,2, então mantém a média, e no vídeo ele foi 39. É um pouco mais razoável pela média, porque a gente sabe que o padrão é muito mais o homem assistindo vídeo de finanças. Isso é a estatística dentro das minhas redes sociais, assim, tanto os seguidores quanto o acesso e a média do mercado financeiro é assim. Mas eu fico impressionado porque é uma quantidade muito grande de mulheres assistindo. E leva a crer que a mulher, ela estuda muito mais, ela se preserva muito mais e ela não quer receber aquela informação que jogaram na cara dela. Ela quer ter o momento dela para pesquisar, para aprender, para entender como isso funciona. Foi essa conclusão que eu tive, e isso faz muito sentido e isso é muito legal. Só que aí é o que eu quero explicar e é o que eu quero trazer, por isso que eu falei no início do vídeo, de trazer uma visão masculina para as mulheres e tentar explicar o que eu falo muito dentro da Start Grana. Dentro da Start Grana, para quem não conhece, pode clicar no link da descrição ou no QR Code aqui. Eu tenho dentro da Start Grana um módulo, uma área exclusiva para falar sobre golpes. E eu vejo que a mulher ela é muito mais ressentida, tanto na relação histórica que a gente tem entre homem e mulher, e tanto na relação de aprendizado, que o homem, ele, em português, falando no português claro, que o homem é porra louca, e a mulher não é. A mulher é muito mais séria, muito mais centrada. Então o homem, qualquer coisa que ele vê, eu vi um joguinho do Tigrinho, vou ficar rico, ele vai e joga. Eu vi aqui um negócio que só preciso clicar, ele vai e faz. Porque o homem é burro pra caralho, e a mulher não é. Só que ao mesmo tempo, a gente tem o desamparo aprendido, que assim, a mulher, ela sofreu tanto e ela não teve historicamente uma relação com dinheiro, porque sempre foi na mão do homem e sempre foi o homem fazendo, que ela tem um pé atrás muito maior do que nós. E talvez isso impeça de avançar no aprendizado. Não sei se eu tô conseguindo ser claro, a minha ideia aqui é que assim, a mulher leva muito mais tempo para construir uma relação de confiança, uma relação sólida. É só olhar amizade entre mulheres e amizade entre homens. A mulher leva meses, às vezes, para conseguir conquistar a confiança de uma outra mulher. E o homem, a partir do segundo gole de cerveja, já tá abraçando e dizendo que ama o cara e dando beijo nele. Então é muito mais difícil. E aí é uma responsabilidade que eu tenho no mercado, por isso que eu já tive a intenção de criar curso específico para mulheres, mas eu sei que por ter esse pré-julgamento, e aqui eu falo um pré-conceito de uma forma, se é que existe, positiva, não daquele preconceito ruim que a gente tem, mas a mulher ela já tem um conceito de que o homem vai tentar passar a perna nela, que o homem vai tentar fazer algo errado. Então eu tenho muita dificuldade em tentar propor um curso, porque eu sei que as mulheres elas vão confiar muito mais nas mulheres e a gente tem boas influencers de finanças, bons cursos de mulheres, mulher para mulher, e a gente não tem homem fazendo vídeo de homem para mulher, justamente por esse fator, esse histórico que a gente tem, o desamparo aprendido por ter acontecido muita coisa ruim relacionada aos dois sexos, que é difícil eu chegar aqui e fazer um vídeo específico para mulher, conseguir a confiança da mulher. Só que ao mesmo tempo eu preciso fazer isso por quê? Porque o mercado de mulheres nas finanças é isso aqui e o de homem é isso aqui, é muito maior. A gente tem muito mais pessoas ensinando finanças do sexo masculino. Em determinado momento da sua jornada de aprendizado, você vai se deparar com um homem ensinando. Só que a chance de você cair num cara traste, em alguém que está querendo ensinar de uma forma errada, alguém que está querendo aplicar golpe, alguém que está querendo vender alguma coisa para você só para arrancar teu dinheiro, que não é só você, ele faz isso com todo mundo. E você cair nisso é muito grande.
E é difícil confiar. Então a mulher ela não tem a confiança. Por isso que a mulher, na minha visão, ela evita assistir os shorts sobre finanças. Ela quer muito mais uma pessoa que ela já pesquisou, ela já viu as referências dela, ela já viu a autoridade dela no mercado, ela já construiu essa essa ideia e aí ela confia nessa pessoa. E esse vídeo, obviamente, eu deixo claro isso. Eu sou uma pessoa muito honesta dentro do mercado, muito sincera nas coisas que eu estou fazendo. Com certeza, eu tenho a intenção de criar uma relação, de criar uma, digamos assim, uma certa autoridade para passar confiança, mas eu sei que isso não vai ser construído, porque palavras todo mundo fala e tem pessoas que têm uma oratória muito melhor do que a minha, eles vão conseguir enganar as pessoas. Independente se seja homem ou mulher, o esforço para enganar o homem é muito menor. A mulher é mais difícil, mas mesmo assim a pessoa consegue. Até porque ela consegue fazer isso com tráfego pago, ou persuasão, outras técnicas com outras promessas. E eu estou aqui de uma forma, digamos assim, limpa, com o coração extremamente aberto, explicando e dando uma. Como que eu posso dizer? Uma ajuda para você dentro do mercado financeiro de ter uma atenção redobrada quando se trata de investimentos, porque é o dinheiro da sua vida. Muitas vezes a mulher ela tem uma relação, um casamento, ou seja, uma relação de namoro durante anos, às vezes décadas, e ela se separa e ela não sabe absolutamente nada sobre as finanças. Ela não sabe como o marido cuida do dinheiro da família. Às vezes o marido está endividado e não sabe. Então, historicamente, lá para trás, algumas décadas atrás, as mulheres elas eram separadas, elas tinham um outro objetivo de vida. Hoje a gente já tem, nós temos as mulheres no mercado de trabalho que elas recebem dinheiro, elas administram o próprio dinheiro delas, inclusive dentro da Start Grana, eu tenho um público grande feminino, mas os homens são a maioria. Então é importante que a mulher, com o passar do tempo, ela aprenda cada vez mais e ela saiba fazer esse filtro. Ela já tem dentro da sua essência esse filtro natural. Só que às vezes uma pessoa com má intenção consegue furar esse filtro e uma pessoa com uma boa intenção, ela fica bloqueada nesse filtro. Consegue entender? Acho que agora eu consegui explicar que é o motivo central desse vídeo. A mulher ela é tão segura do que deve fazer e do que não deve, que às vezes ela não deixa uma pessoa que tem uma boa intenção ajudar ela. E ela repele todo mundo. Só que em algum momento, uma pessoa que vai ficar ali insistindo e dando pancada para conseguir acessar essa informação, ter acesso, ela vai conseguir. Então a gente precisa ter uma atenção, e aí eu sei que existe essa dificuldade, essa separação dentro do mercado. Se você entendeu, se você é mulher, entendeu essa ideia, entendeu essa visão e quer que outras mulheres tenham essa visão, compartilhe com elas esse vídeo que talvez seja interessante. Coloca aqui no comentário alguma ideia, fala, Rafa, o que você falou foi completamente errado, ficou faltando isso. Realmente o que você falou eu concordo, que eu posso trazer mais vídeo falando sobre isso. Eu gostaria demais, inclusive dentro do YouTube eu consigo patrocinar vídeos só para mulheres. Eu ainda não fiz isso porque eu achava que as mulheres não assistiam. Eu falei, por que que eu vou atrair um público sendo que elas não têm interesse? Mas eu percebi, olhando aqui, nos últimos 28 dias, que 52,4% das mulheres assistiram o meu vídeo. Então, talvez eu comece a fazer alguns vídeos um pouco mais específico para mulheres. Apesar que finanças e dinheiro é universal. Ou você aprende ou você não aprende. A parte comportamental ou você tem ou você não tem. A diferença é que a mulher ela tem um poder de raciocínio muito maior, ela tem um poder lógico muito mais fácil. Tá certo que ela tem a parte de emoção, mas dentro do dinheiro, pelo menos que eu tenho percebido, ela é muito mais racional do que o homem. O homem ele se vislumbra muito fácil e a mulher não. Talvez por ter esse receio, ela é muito mais contida, muito mais conservadora. É mais fácil você administrar as finanças, ajudar uma pessoa do sexo feminino do que sexo masculino. Então é isso. Um vídeo era para ser um vídeo um pouco mais curto, foi um pouco longo. Agradeço por você ter ficado aqui. Se você já assiste meus vídeos, não deixe de se inscrever no canal. Se gostou desse assunto, comenta para eu trazer mais vídeos. Eu pretendo fazer alguns vídeos um pouco mais específicos, trazendo um pouco mais de conteúdo. Eu falei de desamparo aprendido.
acabei não explicando, que é, mas farei mais vídeos com esse tema, pode ter certeza. Muito obrigado, valeu, até a próxima, tchau.